Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma semana de estudo da competência 1 para que o texto chegue, então, à tão sonhada nota 1000, ok? E nessa semana, nós vamos mergulhar na competência 1 no aspecto convenções de escrita, ou seja, aquilo que se convencionou como correto, como aceitável na escrita da língua portuguesa, ok? A gente vai observar hoje, então, 5 aspectos importantes de convenção de escrita. No seu material em PDF, você tem, inclusive, links que vocês podem acessar para poder estudar mais a fundo um pouquinho sobre convenção de escrita. Afinal de contas, algo que se convenciona muitas vezes é algo que não se explica. É assim porque se convencionou assim e nós precisamos respeitar essa convenção que foi pré-estabelecida, ok? Então, para cada um dos aspectos de convenção de escrita, eu coloquei um link para que vocês acessem, busquem mais informações e vão sempre registrando essas novas informações à medida que forem descobrindo, belezinha? Bora começar então com ortografia. E aí, meu povo, quando eu falo em ortografia, eu falo de fato na junção das letras para constituir as palavras. Então, existem regras ortográficas, convenções ortográficas que são pré-estabelecidas e que nós temos contato e que nós conhecemos, inclusive, desde a infância, não é? Então, lá na escolinha, você aprendeu que antes de P e B se escreve M, e antes de T e D se escreve N, de navio. Então, você, por exemplo, escreve importante com M, antecedendo o P, porque antes de P e B só se escreve M. Na mesma palavra importante, lá no TAM, você sabe que é um N, porque antes de T só se grafa a letra N, beleza? Então, são convenções como essas que estão sendo observadas quando o assunto é ortografia. Mas existem palavras mais elaboradas, palavras mais difíceis, que muitas vezes a gente fica assim naquele impacto, não é? De como escreve, qual é a melhor forma, enfim, e precisamos, então, ter conhecimento disso para poder escrever de forma apropriada no texto. Olha o exemplo. Verifica-se dessa forma o quão absurdo é o estereótipo construído pela sociedade sobre o negro. Estereótipo. Essa palavra, que é muito utilizada por muitos de vocês em texto, ela não se grafa da forma que está aparecendo aí. Eu não posso escrever na minha redação estereótipo. Convencionou-se, sabe-se lá por quê, que a forma apropriada de escrita para essa palavra é estereótipo. É RE e não RI, beleza? Preciso, então, internalizar essa convenção de escrita para esta palavra. Não posso grafar estereótipo, preciso grafar estereótipo, não é? Perspectiva, com R e com S. Fragrância, não é? Fragrância, F-R-A-G-R-A-N, beleza? E por aí você vai escrevendo, então. Flagrante é uma coisa, fragrante é outra coisa, não é? Galerinha, convenção de escrita. Como é que eu vou, então, me apropriar das regras, desculpem, ortográficas em língua portuguesa? Se você acessar esse link, tem um bocado de informação. O link que você tem no PDF tem um bocado de informação muito específica, beleza? Sobre convenção de escrita. E aí, minha gente, de fato, é se debruçar para poder estudar. Quando que se usa S? Quando que se usa Z? Quando que se usa X? Quando que se usa CH? Beleza? Bem, isso na escolinha você talvez tenha aprendido como complete as palavras com X ou CH, complete as palavras com S, SS ou C cedilha, S ou Z, enfim. E claro que existem explicações chatinhas acerca disso, beleza? Uma outra forma é por meio da leitura. Quanto mais você lê, mais vocabulário você incorpora e você, de certa forma, aprende como que se escreve de forma apropriada, como que se escrevem de forma apropriada essas palavras, beleza? Segundo ponto sobre convenção de escrita está associada à acentuação das palavras. Galerinha, tenho muito a falar com vocês sobre acentuação. Eu escolhi um exemplo muito comum na sua redação dissertativa argumentativa, esse que vocês estão vendo aí no exemplo. Ó. Dessa maneira, é evidente que o Estado negligencia a educação, sobretudo em comunidades mais distantes dos grandes centros. Qual é o problema? Qual é a palavra que está acentuada de forma equivocada aí? Negligência. Não é que essa palavra, como está grafada aí, não exista. Existe, não é? Mas nesse contexto, minha gente, o que eu quero dizer para vocês é que o Estado negligencia a educação.
eu preciso utilizar a forma verbal negligencia, que é uma conjugação do verbo negligenciar. Negligencia não tem o acento circunflexo. Negligência tem o acento circunflexo. Por quê? Porque o acento circunflexo ou acento agudo, ele só pode ser utilizado na sílaba tônica da palavra. Quando eu escrevo, então, da primeira forma que apareceu aí para vocês, ó, eu estou lendo que é evidente que o estado negligência, porque gen está acentuado e esse tem que ser a sílaba tônica, não é? Quando a minha intenção, na verdade, era dizer que o estado negligencia, cia é a sílaba tônica. Portanto, o acento não pode acontecer nesse aspecto, nesse elemento, beleza? Eu trouxe para vocês aqui algumas observações que vocês têm nesse link, que podem acessar pelo PDF também, para poder estudar algumas questões mais de acentuação. Mas eu trouxe alguns casos específicos de acentuação que vale a pena a gente observar. O caso do slide anterior, em que eu tenho negligência e negligencia, é um caso muito comum, muito típico de acento diferencial. O que diferencia uma palavra a outra na escrita é apenas o acento. Nestes casos, estamos diante de um acento diferencial, que eu posso chamar também de acento diacrítico, beleza? E aí eu tenho dois tipos de construções que pedem acento diferencial. Primeiro, o uso do acento diferencial reverberando, impactando, melhor dizendo, na mudança de classe de palavra. Evidencia é uma forma verbal, é um verbo. Evidência é um substantivo, não é? Não houve evidência de que ele foi o responsável pelo crime, não houve prova. Então, evidencia sem acento é um verbo, evidência com acento é um substantivo, beleza? Da mesma forma como no slide anterior, negligencia é o verbo e negligência é um substantivo. É triste perceber a negligência de muitos pais com os filhos. Negligência com acento, porque é o substantivo. Agora, o acento diferencial nem sempre promove a mudança de classe de palavra. Neste caso, eu tenho apenas a mudança do aspecto verbal. Uma coisa é eu registrar pode, outra coisa é eu registrar pôde, não é? Em ambos os casos aí eu tenho formas verbais, só que pode é o verbo poder no presente. Ele pode sair de casa agora, neste momento, beleza? Enquanto que pôde representa o verbo poder no passado. Ontem ele não pôde sair de casa. Tranquilo? Tem sem acento, tem com acento. Qual é a diferença, meu povo? Muito comum esse erro no seu texto. A diferença é que tanto o tem sem acento quanto o tem com acento, na verdade, a diferença não, a semelhança, né? Tanto o tem sem acento quanto o tem com acento é uma conjugação do verbo ter no presente do indicativo. A diferença está no aspecto verbal pessoa. Tem sem acento é a terceira pessoa do singular. Então, ele tem uma casa de praia, sem acento. E tem com acento é a terceira pessoa do plural do verbo ter no presente do indicativo. Eles têm uma casa de praia. Neste caso, tem acento. Beleza? Mesma coisa vem, do verbo vir, não é? Ele vem acompanhado dos pais, sem acento. Eles vêm de carro para a festa, com acento. Beleza? Então, atentem para esses pequenos detalhezinhos aí, ó, de acentuação, que podem ser responsáveis pela perda de ponto na sua redação dissertativa argumentativa Enem. Ok? E lembrem-se de que, desde 2009, nós temos aí em vigor um novo acordo ortográfico, não tão novo assim mais, não é? Mas ainda assim chamamos de novo acordo ortográfico. Desde 2009, o reconhecimento obrigatório do acordo se deu em 2014, mas desde 2009 aí, ó, vem sendo divulgado então esse novo acordo ortográfico. E aí esse novo acordo ortográfico retira o acento de algumas palavras, que é importante que vocês saibam e que vocês se lembrem. Então, palavras paroxítonas, ou seja, com a penúltima sílaba tônica, que apresentam os ditongos abertos, oi e ei, ou ei, perderam acento. Então, paranoia não tem mais acento. Ideia não tem mais acento. Estreia não tem mais acento. Geleia
não tem mais acento. Plateia, não tem mais acento. Heróico, não tem mais acento. Beleza? Por quê? Porque todas essas palavras são paroxítonas com ditongos abertos O e OEI. Perceba que heróico não tem acento, porque é paroxítona, mas herói tem acento, porque é oxítona. É a última sílaba que é tônica, ok? Então, cuidado com essas determinações. Da mesma forma, a vogal U, em paroxítona, precedida, antecedida por um ditongo, não tem mais acento. Feiura, eu tenho aí um U paroxítono, não é? Antecedido pelo ditongo EI, perdeu acento. Feiura, não tem mais acento. Baiuca, não tem mais acento. Eu sei que são palavras pouco utilizadas na sua redação. Feiura, baiuca, não é? Mas é importante que vocês entendam essa mudança devido ao novo acordo ortográfico. Tranquilo? As paroxítonas terminadas em o, não é? O, como nós falamos, né, corriqueiramente, também perderam acento. Voo, não tem mais acento. Enjoo, perdoo, magoo, são palavras que perderam acento. Da mesma forma que aquelas palavras que apresentam E dobrado, paroxítonas que apresentam E dobrado, também perderam acento. Então, eles veem televisão todas as noites, não é? Eles creem em Deus. Então, veem do verbo ver, não do verbo vir. Creem do verbo crer. Na terceira pessoa do plural, não tem mais acento. Acentos que caíram com o novo acordo ortográfico. Ok? Então, atentem para esses detalhezinhos, para que vocês não tenham tantos problemas assim. O acordo ortográfico, minha gente, ele está centrado em três aspectos, basicamente. O alfabeto, não é? Já que houve a incorporação oficial do KWY como letras do alfabeto. As questões ligadas à acentuação, que são várias regrinhas de palavras que perderam acento, beleza? E o trema, não é? Que talvez algumas pessoas que estejam me ouvindo aqui nem conheçam, nem saibam mais, não é? Até porque estava em desuso muito forte, mas algumas palavras em português tinham trema, que são aqueles dois pontinhos em cima do U, linguiça, 50. Sempre que o som do U era proferido, não era dito, era realizado, colocávamos o trema. Então, perdeu também, é uma questão ligada, de certa forma, à acentuação. E o terceiro aspecto é o uso do hífen, que é o mais problemático. Então, muitas palavras que não tinham hífen ganharam hífen, e muitas palavras que tinham hífen perderam hífen na língua portuguesa. Então, seriam os três aspectos principais do novo acordo ortográfico: alfabeto, acentuação e o uso do hífen. Beleza? Bem, terceiro ponto, galerinha, de convenções de escrita está associado à divisão silábica. Aquilo que na sua prova do Enem, na sua redação, nós vamos chamar de translineação. Qual é a situação em que você precisa, na sua redação, separar as sílabas de uma palavra? É aquela situação em que você chegou no final da linha, na margem, a palavra não acabou. E você precisa, então, continuar escrevendo essa palavra embaixo, beleza? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês: a marca de separação silábica no final de uma palavra, ou no meio de uma palavra, na verdade, não é no final da linha e a palavra não acabou, precisa ser colocada com um tracinho do lado da palavra. No nosso curso online, vocês digitam a redação, então não tem isso, não é porque o Word aproxima, enfim, para que não haja separação silábica, mas quando você fizer a sua redação escrita, muito cuidado, porque o tracinho de separação silábica deve ser colocado do lado. Tem gente que coloca embaixo da palavra. Sabe o que eu estou falando? Não pode. Tem que ser do lado, beleza? Então atentem a isso, por favor, quando forem fazer uma redação escrita. Não é este caso aí, obviamente, porque não estamos no final da linha, não é? Mas vamos supor que inaceitável estivesse no final da linha. Então, é inaceitável a condição em que se encontram muitos idosos na sociedade. Temos aí um erro terrível de translineação. O apropriado seria inaceitável a condição em que se encontram muitos idosos na sociedade. Veja um tracinho aí do lado, estão vendo? É isso que eu estou falando. O tracinho não pode ser embaixo do i.
no final da linha para o tável continuar lá embaixo. Tem que ser do lado. Então, deixa o espacinho para colocar o tracinho para separar. Minha gente, lá na escolinha, lá no ensino fundamental, educação infantil, nós tínhamos atividade de separação silábica, não é? E eu chamo muita atenção disso para vocês, principalmente em turmas online, que vocês digitam a redação, porque, como já falei, o Word não permite a divisão silábica, ele vai se ajustando, não é? Ele vai aumentando o espaço entre as palavras, para que a palavra não corte no meio, não é? Enfim, então, muito cuidado com aquelas regrinhas básicas de divisão silábica, ok? Vamos lembrar de algumas regrinhas, então, aqui. Quando que as palavras, as letras, desculpem, permanecem na mesma sílaba? Quando são ditongos, não é? Aumento, outros, treino. Galerinha, o que é o ditongo? É a junção de uma vogal com uma semivogal. O que é vogal A, E e O? O que é semivogal? Grosso modo, I e U. Então, em aumento, eu tenho encontro de uma vogal com uma semivogal. Logo, o ditongo não se separa. Em outros, eu tenho encontro de uma vogal com uma semivogal. Logo, ditongos não se separam. Treino, eu tenho encontro de uma vogal com uma semivogal. Ditongos não se separam. Beleza? Da mesma forma, os tritongos, que são aquelas três vogais juntas, também não vão se separar. Beleza? Iguais, quaisquer, Paraguai, então ditongo e tritongo são casos em que não há separação silábica. Alguns dígrafos, que são aquelas duas letrinhas representando o mesmo som, também não se separam em sílaba, pelo amor de Deus. Brilhante, carinho, querer, LH é um dígrafo, porque são duas letras com o mesmo som. NH é um dígrafo, porque são duas letras com o mesmo som. QU, dígrafo, porque são duas letras com o mesmo som. E os encontros consonantais plenos não se separam também. Claro, planeta, grave, psicólogo, não é? Então vejam que nós temos aí algumas situações em que as palavras não podem ser separadas em sílabas, tranquilo? E de modo contrário, existem situações que eu acho que você se lembra de que a separação ela é obrigatória. Os casos de atos, saúde, saída, piada, não é? O que é o hiato? É quando nós temos duas vogais juntas. Veja aí, ó, A e U. Mas, Danilo, você falou que U era semivogal, mas, galerinha, quando o U recebe acento, ele se torna uma vogal forte, ele acaba adquirindo um som forte e se torna, então, uma vogal. Mesma coisa em saída. O I acentuado é uma vogal. Piada. O I iniciando é uma vogal, beleza? Então, nós temos aí a possibilidade de separar em sílabas. Saúde, saída, piada. Temos, então, a formação do hiato. Claro que você lembra, não é? Que RR, SS, SC e XC se separam. Então, guerra, as, sas, sino, piscina, excesso, ok? Então, atenção, esses dígrafos, eles se separam. RR, SS, SC, XS, beleza? Beleza? O SC cedilha também, que é muito comum em verbos que tem SC no infinitivo e na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, acabam tendo SC. Crescer, por exemplo, eu cresço com SC cedilha. Nascer, eu nasço com SC cedilha, ok? Então, se separam também. E os encontros consonantais, nós chamamos de encontros consonantais disjuntos. Eles se separam. Advogado, objeto, magnético. Qual é a diferença de um encontro consonantal pleno para um encontro consonantal disjunto? O encontro consonantal pleno não permite a incorporação de uma vogal no meio, não é? Nem sonoramente falando. Por exemplo, pleno, PL. Não existe a possibilidade de alguém falar pileno, por exemplo. Mas advogado, não é? Parece que tem um i no meio. Objeto, parece que tem um i no meio. Magnético, parece que tem o u e o i no meio, não é? Então, encontros consonantais disjuntos,
que não estão tão coladinhos assim, porque existe um som vocálico aí no meio, eles são separados em sílaba. Beleza? E um detalhezinho que muita gente deixa passar despercebido na questão da separação silábica, na questão da translineação. Olha aí, ó. Eu peguei a palavra amizade e eu separei de uma forma que não é aconselhada no Enem e de uma outra forma que é aconselhada no Enem. Simulei mesmo o terminar da linha, chegando à margem, para separar. Qual seria a forma desaconselhada de nós separarmos em sílaba a amizade? É a primeira que vocês estão vendo, ó, a, numa linha, desculpe, lá embaixo, amizade. Ou seja, deixar só uma letra em cima. Não é aconselhado, beleza? Você pode perder ponto por isso. A forma aconselhada é ami, separa, lá embaixo, zade. Se você perceber que está chegando o final da linha, está chegando próximo à margem e ainda falta uma palavra, enfim, velho, separe um pouquinho a penúltima palavra da última para que esse A seja colocado embaixo e você não separe a palavra em sílaba, ok? Não coloque A, tracinho, amizade. Você pode perder ponto por isso no Enem. Mesma coisa ao contrário, ó. Escolhi depois a palavra poderio, não é? Então, poderia, tracinho, o O sozinho lá embaixo. Não. Forma desaconselhada de translineação, beleza? Poder, tracinho, rio lá embaixo. Mas nunca deixar uma letra sozinha em uma linha, numa situação de translineação, beleza? E um outro caso, a separação silábica, a translineação de palavras que têm hífen, não é? Então, estou escrevendo a palavra bem-estar. Deu para eu escrever bem na linha de cima. Estar vai ter que ficar na linha de baixo. Galera, bem-estar é uma palavra que tem hífen. Então, você precisa indicar na linha de cima o tracinho, evidenciando a translineação, e embaixo um hífen, porque a palavra bem-estar tem hífen, beleza? Pode-se, que é uma forma, não é? De verbo com pronome. Pode, tracinho. Lá embaixo, tracinho de novo, se. Sabe-se, não é? Sabe, tracinho. Lá embaixo, tracinho de novo, se. Tranquilo? Então, atenção com a translineação de palavras que já trazem o hífen consigo. Vocês precisam ter esses cuidados, detalhes pequenos, não é? Mas que podem comprometer a sua competência 1, a sua nota de competência 1. Tranquilo? O item 4 que eu trago para vocês de convenção de escrita é o emprego do hífen. Pode-se considerar a situação socioeconômica de muitos indígenas é deplorável. Não, não é sócio-hífen econômica, é socioeconômica, formando uma única palavra, beleza? Eu preciso entender as regras de convenção de uso do hífen, para não utilizar de forma equivocada na minha redação. E aí, minha gente, acessa o link que vocês têm no PDF e vai estudar regras de hífen, beleza? São muitos detalhes quanto ao uso do hífen. Eu, por exemplo, recorro várias vezes ao manual que eu tenho do novo acordo ortográfico impresso para poder ficar verificando se tem hífen ou não. Para mim, é a parte mais difícil do acordo ortográfico. Eu trouxe apenas uma regrinha muito legal que resolve boa parte dos seus problemas, ok? Depois você vai ler aí e conferir o resto. Essa regrinha funciona muito bem. É a ideia de que os opostos se atraem, de que os iguais se repelem. Como é que funciona isso? Autoaprendizagem. Auto termina com O. Aprendizagem começa com A. O e A. Palavras, ou melhor, letras opostas, que não são iguais. Os opostos se atraem. Entenderam? Autoaprendizagem, socioeconômico, infraestrutura, semi-analfabeto, autoestima. Por quê? Porque os opostos se atraem. O com A em autoaprendizagem, O com E em socioeconômico, A com E em infraestrutura, I com A em semi-analfabeto, O com E em autoestima. Os opostos se atraem. De forma oposta, de forma diferente, os iguais se repelem pelo novo acordo ortográfico, beleza? Anti-inflamatório.
I. Anti termina com I, inflamatório começa com I. Os iguais se repelem. Anti, hífen, inflamatório. Anti-inflacionário, micro-organismo, micro-ônibus, micro-ondas, que tem hífen, não é? Agora, auto-observação, beleza? Porque os iguais se repelem. Autoescola são opostos. Os opostos se atraem. Autoobservação se repelem, não é? Porque são os iguais e os iguais se repelem. Velho, isso é um resumão, beleza? Mas que resolve boa parte dos seus problemas quanto ao uso do hífen. Óbvio que há exceções, não é? Digo, há exceções não. Óbvio que há outras regras. Por exemplo, se a palavra... Porque vejam que aí eu estou falando de opostos iguais no que tange ao uso de vogal. Então, assim, os opostos se atraem, vogais diferentes se atraem. Os iguais se repelem, vogais iguais se repelem, entendem? Mas ainda há outras observações. Quando o prefixo termina com uma consoante e a palavra base começa com uma vogal, acontece o quê? Sub-humano, por exemplo, não é? Subdesenvolvimento, enfim. Então, vale a pena conferir, beleza? Mas aí seria uma síntese, um detalhe dos opostos se atraem e dos iguais se repelem. Tranquilo? A última observação, então, de convenções de escrita está associada ao uso de letras maiúsculas no seu texto. A sociedade brasileira precisa encarar com mais seriedade o direito ao voto. Faltou o ao aí antes do voto, me desculpe. A sociedade brasileira precisa encarar com mais seriedade o direito ao voto. Não, é a sociedade brasileira com B minúsculo. Por quê? Porque adjetivos pátrios precisam ser grafados com letras minúsculas. Brasileiro, espanhol, holandês, estadunidense, norte-americano, ok? Sempre grafados com letras minúsculas. Isso é uma convenção de escrita, beleza? É óbvio que você não vai escrever nomes próprios com letra minúscula. Brasil, nome do país, é com B maiúsculo. Mas a nacionalidade, o adjetivo pátrio, sempre grafado com letra minúscula. Beleza? E aí, como dica final para vocês podem consultar mais informações sobre isso no link que tem no PDF, beleza? Mas como dica final, eu trouxe 3 elementos que sempre são usados com letras maiúsculas nas suas redações. Primeiro, eventos históricos. A matriz de correção do Enem exige que você utilize eventos históricos com letras maiúsculas. Primeira Guerra Mundial, Revolução Francesa, Independência do Brasil, Guerra Fria, Estado Novo, datas importantes também, Dia da Mulher, dia com D maiúsculo, mulher com M maiúsculo, beleza? Então, eventos históricos sempre grafados no Enem com letras, com as iniciais maiúsculas. Da mesma forma, galera, leis e acordos sempre serão grafados com letras maiúsculas. Lei Áurea, Estatuto do Idoso, Tratado de Tordesilhas, Constituição Federal, Código de Trânsito Brasileiro, não é? Aí o brasileiro viria com B maiúsculo, mesmo sendo um adjetivo pátrio, porque é o nome da lei. Código de Trânsito Brasileiro, Estatuto da Criança e do Adolescente, E maiúsculo, C maiúsculo e A de adolescente maiúsculo, beleza? E a terceira situação, repartições de organizações públicas também precisam ser grafados com letras maiúsculas. Óbvio que Estado, quando se refere à nação, é com E maiúsculo também, beleza? Mas as repartições, especificamente falando, também com letras maiúsculas. Ministério da Saúde, M maiúsculo, S maiúsculo, beleza? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Poder Legislativo, Sistema Único de Saúde, grafados com letra maiúscula. Tranquilo? Um detalhezinho, que algumas pessoas têm dúvida ainda. País. A palavra país, ela é grafada com letra maiúscula ou é grafada com letra minúscula? Sempre que país se referir a Brasil, especificamente, grafado com letra maiúscula. Por exemplo, eu vou dizer para vocês assim, no Brasil, cerca de 0,5% da população
é declaradamente indígena, ponto. Neste país, país com P maiúsculo, porque eu me refiro a Brasil, ok? Detalhezinho a mais aí para vocês. Mas aí, verifiquem o material, deem uma olhada nos links que eu deixei para vocês em cada aspecto aí de convenções de escrita e vão estudando aos poucos para que vocês incorporem informações importantes sobre as convenções determinadas pela gramática, incorporadas pela matriz de correção do Enem, para que você não perca ponto na competência 1 por esses pequenos detalhes. Beleza, galerinha? Até a próxima aula com mais de competência 1. Tchau, tchau.